Eu quero convidar os irmãos para que possam abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Os irmãos vão entender, espero, daqui a pouco o sentido desta mesa. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? No culto das 9h15 compartilhamos com os irmãos a mensagem: resista, resista, resista às tentações do inimigo, resista às adversidades, resista àqueles que ao seu lado não o compreendem, resista confiando em Deus, renovando a sua fé no Senhor, resista entendendo o que a Bíblia fala da nossa existência aqui neste mundo. No mundo tereis aflições, mas o mundo não é só aflições. O mundo não é só aflições. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa que Deus tem dado para mim e para você aqui e agora. Não se resume no aqui e no agora, mas tem muita coisa boa que Deus tem reservado para cada um de nós, no aqui e no agora. E este texto, o apóstolo Paulo deixa isso claro. Ele começa esta carta numa expressão de louvor, de glorificação a Deus, dizendo que todos nós somos abençoados. Todos nós que temos colocado a nossa vida e já temos entregues a nossa vida ao Senhor Jesus, todos nós somos abençoados. Mas nem todos nós vivemos como se fôssemos abençoados. Às vezes, irmãos, que eu percebo em mim e como pastor na congregação, é como se estivéssemos numa constituição de uma grande congregação, de um grande número de pedintes. Pedintes. A perspectiva daquele tanque de Betesda, que ali no tanque ficam esperando para serem abençoados. Às vezes eu tenho essa impressão. Pode ser meramente uma impressão minha, ou não. Não sei o que você pensa sobre isso. O jargão popular diz assim: correndo atrás da bênção. Problema é que quando corremos atrás da bênção, a bênção corre da gente também. Ela corre. Então a questão não é correr, é apropriar, é tomar posse, porque está dado, porque está colocado. É receber, para usufruir do que Deus tem dado para mim e para você, nesta realidade, neste mundo, aqui e agora. A palavra bênção, no Velho e no Novo Testamento, tem a ver com concessão, com algo que é dado, com algo que é liberado. Tem a ver com uma palavra liberada. Significa uma declaração emocionalmente carregada, que quando ela é assimilada por aquela pessoa que recebe, então esta palavra produz vida, produz saúde, produz paz. Nós encontramos o Senhor Jesus falando: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então grave isso. Bênção é palavra liberada, é palavra dada. Eu sou de um tempo em que, antes de dormir, não sei quantos aqui jovens têm essa prática, ou quantos pais ainda com os filhos têm essa prática, tudo mudou muito, né? Mas antes de dormir, era comum e era
prática, poder chegar e falar: bênção, pai, bênção, mãe. Quantos aqui são desse momento? Talvez aqui alguém que já ainda faça isso. E aí, qual era a resposta dos pais? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Esta expressão era senha para quê? Desligar a luz, deitar e dormir. Parece-me que hoje não tem muito mais desta prática. Não se desliga a luz, invade-se à noite, no celular, na internet, e a expressão talvez mais comum seja: você ainda está acordado? Você ainda está acordado a esta hora? Para mim, que fui criado dentro desta perspectiva, ouvir dos meus pais: Deus te abençoe, meu filho, era algo que me ajudava a conciliar o sono. Era algo que, se eu não ouvisse, parece que eu não dormiria bem, ou não dormia bem. Aquela palavra dos meus pais: Deus te abençoe, meu filho, trazia um bem-estar ao meu coração, e como que agora eu estou preparado para poder dormir. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E o próprio Senhor Jesus falou: se como pais terrenos nós oferecemos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então não se trata de Deus poder dizer: Deus te abençoe, mas se trata em poder saber que isso já está dado, que esta palavra está dada, e que isso significa que, se nós nos apropriamos desta palavra, se nós assimilamos esta palavra, se essa palavra cresce dentro de cada um de nós, então nós podemos, mesmo no contexto de uma vida conturbada, de um mundo conturbado, podemos sim, usufruir da paz que excede a todo o entendimento. A bênção de Deus não tem a ver com uma coisa, não tem a ver com um objeto, mas tem a ver com uma palavra. A bênção de Deus tem a ver com uma palavra. Pode se materializar em um objeto, e se materializa, claro, na vida, na nossa saúde, na nossa casa. Quando você adquire um imóvel, quando você adquire um bem, quando você passa num concurso, quando você, enfim, das mais variadas formas, mas ela não está presa a uma coisa, mas é uma palavra liberada a cada um de nós. Interessantíssimo é nós observarmos o prólogo de João, que fala: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E nós sabemos, quando lemos Gênesis, que através da palavra, Deus deu forma àquilo que forma alguma havia. Uma palavra dada. O Senhor Jesus é a encarnação desta palavra. O Senhor Jesus é esta palavra dada na figura humana daquele que veio, habitou entre nós, viveu entre nós, morreu na cruz para poder pagar o preço dos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, está dado. Está dado. Então, se falei no culto das 9h15, resista, destacando que no mundo nós temos as aflições, no mundo nós passamos pelas tribulações. Sim, passamos, com certeza. Mas agora eu quero enfatizar que neste mundo que nós passamos por aflições, que neste mundo que nós enfrentamos tribulações, neste mundo nós também somos abençoados. Neste mundo nós também somos abençoados. No Velho Testamento, a palavra bênção aparece por diversas vezes correlacionada à palavra maldição. Maldição também é da ordem de uma palavra maldita.
uma palavra que fere, uma palavra que não promove saúde, que não promove paz. Meus queridos e meus amados irmãos, tomemos cuidado com duas coisas. Primeiro, tomemos cuidado com nossas palavras, porque as nossas palavras, elas produzem vida quando são bem ditas, e elas podem produzir a não vida, a morte, quando elas são malditas. Segunda coisa, afine a sua escuta, para que você possa tomar posse das palavras benditas e para que você possa refutar as palavras malditas. Não se trata nem de ouvir, como se diz no ditado, para entrar no ouvido e sair pelo outro, porque há um risco enorme de que, em entrando por aqui, ela embole aqui e tenha dificuldade de sair por aqui. Então peça a Deus a graça de não permitir que esta palavra, uma palavra maldita, ela possa entranhar dentro de você. Então no Velho Testamento tem esta correlação de bênção e de maldição. Deuteronômio vai falar: eis que eu coloco entre vocês a bênção e a maldição. Mas há um exemplo claro no livro de Números, que é a história do rei Balaque, rei dos Moabitas, que vendo o progresso de Israel, tomando conhecimento do povo de Israel, que tinha saído do Egito, derrotado o Egito, uma potência, e agora caminhava em direção a uma terra que Deus mostraria. Então, vendo a história deste povo, Balaque, rei dos Moabitas, ele vai então buscar o suborno com um profeta. Profetas por vezes são subornados. Profetas por vezes se deixam subornar. Não é uma coisa de hoje, é uma coisa que vem historicamente. E ele chama Balaão. E a proposta de Balaque para Balaão é que Balaque pudesse proferir maldição para o povo de Israel. O que Balaão aceita se corrompendo para poder buscar então a riqueza oferecida por Balaque. Mas maior do que Balaque, maior do que qualquer entidade, maior do que qualquer potestade, maior do que qualquer autoridade, é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós confiamos. Desta maneira, Balaque ele chega então à conclusão, não é? Balaão chega à conclusão, questionado por Balaque, ele diz o seguinte: Balaão diz para Balaque: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Entendem isso? Entendem isso? Eu não posso revogar. As bênçãos de Deus, colocadas e dadas para todos nós, a partir da figura do Senhor Jesus, não podem ser revogadas. Ela está dada. Se nós assimilarmos, se nós nos apropriarmos, delas nós usufruiremos. Saiamos, portanto, da postura daqueles que estão à procura ou à espera de um anjo que mova as águas para alcançar o milagre, para nos apropriarmos do milagre que já está dado. Saiamos da postura daqueles que ficam com pires nas mãos para esperar uma bênção do Senhor e nos apropriemos com um bom prato de tudo que Deus tem para cada um de nós. É nesta perspectiva, meus amados irmãos, que nós referenciamos o Senhor Jesus. É na perspectiva da apropriação das bênçãos de Deus que nós demonstramos que Deus é este que nós cremos. Mas Balaão, ele continua dizendo a Balaque: Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Preste bem atenção, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel,
Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Aleluia, glória a Deus. É uma perspectiva do Velho Testamento, que quando nós olhamos à luz do Novo Testamento, então vem sobre nós esta graça, esta unção, porque nós hoje somos, a igreja hoje é o Israel espiritual de Deus. Eu e você. E sobre nós não cabe encantamento. Sobre nós não cabe, não é? A maldição que o inimigo venha a poder colocar sobre nós. No entanto, meus amados irmãos, somos mais fáceis, por vezes, a darmos mais valor, ficando assustados, amedrontados com as maldições proferidas, do que nos apropriarmos com as bênçãos conquistadas. Eu recebo irmãos que me procuram para poder compartilhar e falam comigo no susto que vivem uma e outra adversidade. Isso é uma macumba que fizeram para mim. É porque aquele meu vizinho, ele fez um trabalho para mim. É porque aquela pessoa, ela não admira meu casamento. E daí são as mais variadas colocações. Que o inimigo, com certeza, ele não quer o progresso da igreja, o meu e o seu, isto é dado. Que tudo que ele puder fazer para impedir que você acesse, é fato. Mas só existe uma pessoa que, na verdade, pode nos impedir de acessarmos as bênçãos de Deus. Quem? Nós mesmos. Nós mesmos. Se nós aceitamos a palavra bênção, se nós entendemos a bênção como palavra liberada, como palavra dada, entendendo o Senhor Jesus como a encarnação desta palavra, então nós não viveremos no temor das maldições que são colocadas por aí, das maldições que são dirigidas. Não há do que ter medo, não há do que temer, mas é confiar, 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 para avançar, avançar e avançar. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Quando Balaão fala a Balaque, ele está se referindo à libertação do povo de Israel do Egito. Nós em Cristo fomos libertos da escravidão do pecado, pelo sangue do Senhor Jesus. Toda a maldição foi levada por Cristo na cruz. Por isso aplica-se, contextualizando palavras de Balaão à luz do Novo Testamento, sobre Israel, sobre a igreja. Não cabe encantamento, não cabe adivinhação. Na perspectiva do apóstolo Paulo, é o cântico de vitória, é a perspectiva, então, de poder dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Bênção é uma concessão. É uma palavra liberada. É uma palavra liberada. E o ápice dessa palavra liberada está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todas as bênçãos de Deus estão aglutinadas em Cristo. Observem e observemos bem o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Observem que por 2 vezes, neste versículo, Paulo fala em Cristo. E esta é uma expressão comum na literatura paulina: em Cristo, em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Quem nós somos em Cristo? E esta expressão em Cristo, ela é da ordem da nossa ligação, da nossa unidade. É na perspectiva, quando nós nos unimos cada vez mais em Cristo, é nesta perspectiva que nós nos apropriamos da bênção, que já está liberada, entendem? Que já está dada. Não é que você se aproxima e Deus vai liberando. Erro teológico. A questão de poder entender que eu me aproximo,
Aí Deus viu, ok, libera uma bênção. Deus não é adestrador de pessoas. Falei no primeiro culto sobre as vezes que usamos alguns quitutes para poder fazer com que os bichinhos eles possam obedecer nossos comandos. E eu tenho um cachorro, né? Um Weimaraner, o Joe. Todo mundo fica encantado com o Joe lá na rua. Ontem o Alan e a esposa me deram carona e não sabiam onde eu morava. E quando viram onde é que eu moro, falavam assim, é aí que tem um cachorro que é um Lorde, né? Porque o Joe é imponente, ele é bonito. E aí pega-se uma comida e você pega o bichano e oferece, o que acontece? Ele saliva. Remete aos primórdios da psicologia com Pavlov, em que ele, no laboratório, ele tem uma percepção de alguma coisa que acontece em ver, já há uma reação, a saliva. E isso é uma proposta de condicionamento. Então você dá um comando, o bicho obedece, você dá o reforço. Dá um comando, o bicho obedece, você dá um reforço. Se aplica nas relações, se aplica. Quer ver só? O seu filho fez uma coisa certa, reforce. Seu esposo fez uma coisa certa, reforce. Sua esposa fez uma coisa certa, reforce. Tá, o irmão fez uma coisa certa, reforce. Fale, dê parabéns. Reforce isso. Observem que nós, no entanto, somos mais propensos a podermos pontuar o que não é da ordem da forma que deveria ser feito, ou seja, da crítica, do que dar um reforço. Nós somos críticos demais. Nós somos críticos demais. Críticos de nós mesmos, críticos dos nossos filhos, críticos da esposa, críticos do esposo, críticos da igreja, críticos demais. E deixamos de lado tantas coisas que deveríamos reforçar. Parabéns, que bom que você fez, que música bonita, né? Que comida gostosa, parabéns pela nota, enfim, os reforços. Mas Deus não age conosco pela via do reforço. Deus não está na perspectiva da espera do que nós possamos a fazer para que Ele possa liberar. Muito bem, fez direitinho, então toma a bênção. Não é assim, a bênção está dada. Somos nós que precisamos ter e tomar posse. E isso tem a ver com a nossa aproximação de Cristo. Vocês conhecem aquele texto de Jesus no caminho de Emaús, com aqueles 2 discípulos? Eles estavam comentando sobre Cristo, eles estavam falando da morte de Cristo, e Cristo estava ao lado deles, e eles não tinham conhecimento. Não tinham conhecimento, a bênção estava ali, a alegria estava ali, a esperança estava ali, a força estava ali, mas eles estavam vendo lá no passado, eles não estavam vendo. Está dado para cada um de nós, e depende da nossa relação em Cristo. Chamemos isso, essa relação, essa apropriação, essa assimilação, esse mergulho, chamemos isso de processo de santificação. É na medida em que nos aproximamos mais de Cristo, a partir da palavra, é na medida em que nós nos aproximamos mais de Cristo, que nos tornamos mais semelhantes a Cristo, que nós usufruímos mais das bênçãos de Cristo. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais nos distanciamos de Cristo, quanto mais nos distanciamos das palavras de Cristo, o nosso raio de visão vai diminuindo para as bênçãos que Cristo tem dado a cada um de nós. Então, que nós aqui observamos, bênção enquanto palavra, todas as bênçãos de Deus, todas as promessas ditas e feitas no Velho Testamento, confirmadas foram no Novo Testamento em Jesus Cristo. Então Cristo aglutina todas as bênçãos. Você crê em Jesus? Já entregou sua vida a Jesus? Se você crê em Jesus, se você já entregou sua vida a Jesus, você tem em Cristo toda sorte de bênçãos.
toda sorte de bênçãos. Não quero fazer deste momento uma questão de discutir uma doutrina, penso que é importante, mas em outro instante. Mas aqui reside uma questão minha de uma divergência, de entender a segunda bênção, o batismo do Espírito Santo como segunda bênção, porque seria um parcelamento, no meu ponto de vista. Você recebe, espera um pouco, aí você tem a segunda parcela, para poder ter a plenitude. Está dado para cada um de nós em Cristo, está colocado em Cristo para cada um de nós, todas as bênçãos, que inclui aquilo que você busca, que aquilo que você deseja, que aquilo que você almeja, está dado. Todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje, elas estão colocadas e preparadas. Conversava ontem com o irmão Felipe, o irmão de nossa igreja. O irmão Felipe, ele trabalha numa área de turismo, e ele trabalha numa ilha que eu falei assim, é como se fosse uma ilha da fantasia, que é um lugar paradisíaco. Ninguém mora lá. É só para receber as pessoas que vão nos grandes cruzeiros que passam por lá, tá? E imagine então, morar num lugar assim. Mas ele falou, pastor, a gente mora lá, eu só vou saber que é domingo quando o navio atraca. Está no meio daquela coisa linda toda, né? Tá? E ali então, às vezes não dá atenção de poder chegar e poder usufruir daquilo que está dado. Mas o que acontece, o que ele fala é o seguinte: chega lá, as grandes embarcações tem que estar tudo preparado. E o nosso trabalho, ele gerencia tudo isso, né? Na área de TI, para poder deixar preparado. Quando eu e você chegamos no restaurante, os garçons estão preparados para servir. Se você chegar no restaurante e encontrar gente jogando água, você não vai querer entrar. Se você chegar no restaurante e encontrar lá balde, aquela coisa, você não vai querer entrar. Então foi tudo preparado antes, para você poder chegar, sentar e poder comer. O que eu quero dizer, meus amados irmãos, é que já está tudo dado em Cristo. E é na medida em que nós nos aproximamos de Cristo, que nós saímos de uma vida medíocre. Medíocre não no sentido de poder, medíocre no sentido de vida naquela coisa média, mais ou menos. Como é que você está? Estou mais ou menos, nem lá, meio cá, mais ou menos. Para nós nos reafirmarmos na vida. Tem uma expressão na filosofia que fala que é potência de vida. E é interessante, eu fico do tempo que eu estudava, né, em sala de aula, falando potência de vida. Aí cita Nietzsche, aí cita outros filósofos, potência de vida. Os caras, eles tocam na periferia, mas eles não entendem o cerne. Potência da vida está no Senhor Jesus. E isto está dado para cada um de nós. Meus irmãos, nós dormimos. Enquanto nós estávamos dormindo, Deus mobilizou os anjos para poder preparar o dia de hoje para mim e para você. Nós acordamos e já está preparado. A Bíblia diz, né, que as misericórdias do Senhor se constituem na razão de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. É a Bíblia que diz. Ou seja, a gente dorme, Deus cuida da gente, a gente acorda, está preparado para que possamos usufruir daquilo que Deus tem nos dado. Todas as bênçãos estão dadas em Cristo. E quando nós temos este reconhecimento de que todas as bênçãos estão dadas em Cristo, nós saímos da posição de queixa, de lamúrio, né, de murmúrio, para a posição de glorificação, de exaltação do nome do Senhor. Ontem tivemos esta festa das barracas, uma expressão bonita, de louvor, de vida, cantando ou não cantando, de poder mostrar abertura,
de poder mostrar que nós somos crentes, mas somos gente, que a gente não morde, que a gente não ataca, que a gente recebe, que a gente abraça, que a gente conversa, assim como Jesus fez. Assim como Jesus fez. Meus amados irmãos, existe muita tristeza, muito pesar, muito pessimismo, e isso por vezes entranha em nós, e nós nos tornamos pessimistas. Mas quando nós nos voltamos para Cristo, quando nós entendemos que Cristo é a aglutinação de todas as bênçãos de Deus, desta palavra liberada, então nós agimos na perspectiva de Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é glorificação, é exaltação, é do nome do Senhor. Nós nos reunimos e devemos nos reunir, estar juntos, meus irmãos, para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para poder oferecer ao Senhor sacrifício de louvor. Nós não podemos descaracterizar este momento tão maravilhoso de culto. Não podemos descaracterizar. Você pode louvar sozinho, mas aí é solo. É só você. Mas se você se junta a um outro, é um dueto. Se junta mais um, é um trio. Se é mais um, é um quarteto. Se são mais pessoas, é um coral. E meus irmãos, nós formamos um coral. E nós precisamos estar juntos, louvando, glorificando o nome do Senhor. Mas pastor, a situação não está boa. O mar não está para peixe. O mar não está para peixe. O mar não estava para peixe quando Jó, que eu citei como exemplo na primeira mensagem, recebendo todas as informações ruins, todos os filhos faleceram em um único dia, 10 caixões colocados à porta e na casa dele, de um dia para o outro, enterraram os 10 filhos num único dia. E mesmo dentro desse contexto, e é um homem, não é um super-homem, é um homem. Leia o livro de Jó para poder observar que ele é um homem. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Não ignore o sofrimento, não ignore a dor, não diga que não está sentindo, mas transcenda esta realidade, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, porque quando agimos desta maneira, quando nós bendizemos ao Senhor, nós assim o fazemos porque cremos que em Cristo todas as bênçãos estão dadas. E se elas estão dadas, o que você passa, o que você enfrenta, é o que passa, é o que vai passar. A tristeza passa, a dor passa, o sofrimento passa, a angústia passa, o que permanece é a palavra de Deus. O que permanece são as bênçãos de Deus. Elas não podem ser tiradas, mas o inimigo, ele pode, se nós assim permitirmos, cegar a nossa visão para não enxergarmos o que Deus tem nos dado em Cristo Jesus. Então, todas as bênçãos de Deus estão aglutinadas em Cristo. Você é cristão? Você crê em Cristo? Cristo está em você? Cristo vive em você? O apóstolo Paulo disse: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Você está em Cristo. Todas as bênçãos estão aglutinadas em Cristo. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, tudo que nós carecemos, tudo está dado em Cristo. Todas as bênçãos em Cristo nos levam a uma postura de exaltação,
de bendizer ao Senhor, exalte o nome do Senhor, porque tudo que o inimigo quer é que você não louve ao Senhor. Observe bem que o que o fez ser expulso do céu é porque a adoração que é direcionada a Deus, ele queria para ele. Ele não quer que você adore o Senhor Jesus. Ele não quer que você glorifique o nome de Jesus. E tudo que ele puder fazer, ele vai fazer. Mas somente nós, quando não assimilamos a palavra, é que podemos, então, deixar de usufruir das bênçãos de Deus. Todas as bênçãos de Deus são dadas. Estão dadas. A vida não é só sofrimento. A vida não é só penúria. A vida não é uma questão de que nós estamos aqui para poder penar, não é sofrer para usufruir. Mas é aqui, agora, mas também ainda não. Tem algo que transcende esta vida. Pegue um copo d'água. Faria isso se tivesse aqui uma bacia. Entorne a água no copo. Continue entornando naquela garrafa ali, naquela caneca. Se eu despejar aquela água toda naquela caneca, o que vai acontecer? Vai transbordar. Rios de água viva fluirão. O rio flui para onde? Para o mar. Jesus Cristo é o oceano, a vida eterna é o oceano. Nós estamos fluindo para lá. Nós estamos fluindo para lá. Entendem? Não podemos abrir mão das bênçãos de Deus aqui e agora, mas não podemos ter a visão que tudo é aqui e agora. Texto bíblico diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Transcende. Nós caminhamos nesta perspectiva de uma vida que vai sendo renovada. Nós estamos caminhando na profecia de Ezequiel, em que a água está no tornozelo, em que chega na canela, e um dia nós estaremos neste mar da vida. Nós temos esta perspectiva da vida plena e eterna dada no Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse o seguinte: se esperamos por Cristo nesta vida, somente nesta vida, observem bem, se esperamos por Cristo somente nesta vida, somos de todos os mais miseráveis. Espera por Cristo aqui e agora, mas olha para frente, porque para lá nós estamos indo, para o encontro com o Senhor Jesus. Pedro vai falar que, muito embora aqui passemos por privação, passemos por tribulações, nós temos algo que está à frente, que transcende como vida para cada um de nós. Jó, lá no Antigo Testamento, sem ter a perspectiva ainda do Cristo encarnado, ele falou: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha para frente e vê que Cristo conquistou para você, e aí caminha de cabeça erguida. Nós padecemos por falta de foco. Existem muitas coisas do mundo que têm tirado o nosso foco. São muitos os estímulos que nós temos hoje. As crianças estão por demais estimuladas. E aí cada vez mais se fala de TDAH, se fala de hiperatividade, se fala disso como se fosse o mal. Criaram o mal e deram o nome para ele. O problema não é da criança. Criaram o mal e deram o nome para ele. E falaram: é ela que tem que tratar, é ela que está hiperativa, é ela que está. Então existem muitas coisas espalhadas. E se há uma coisa que também o inimigo quer fazer comigo e com você, é desviar o nosso foco. Nós precisamos ter foco espiritual. Nós temos que ter foco. Nada pode ficar entre eu e Cristo. Nada. Infelizmente, o bezerro de ouro, lá construído no deserto, e no tempo de Moisés, ele continuou no seio de Israel. Infelizmente continua no nosso meio ainda hoje, bezerros de ouro, aquilo que se interpõe entre a minha fé e o Senhor Jesus. Nada pode interpor.
Nada pode interpor. Porque se tem essa interposição, não tem como poder usufruir da bênção de Deus. Está dado, mas tem que ter foco. E aí me vem à memória o texto, então, de Hebreus, quando o autor de Hebreus, ele fala o seguinte, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foco! Foco em Cristo. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses, ele fala, porque deixando as coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Foco! Foco na tua vida espiritual, foco em Cristo, foco em Cristo. Bênção é palavra dada, liberada, é concessão, e Cristo é a encarnação desta palavra. E o apóstolo Paulo diz, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Está dado, está dado. Não tem que correr atrás. Irmã Solange Cimensato me passou uma mensagem esta semana passada, com uma frase do David Wilkerson, que ele disse o seguinte: vivemos uma triste época, em que devemos também evangelizar os evangélicos. Infelizmente. Porque estão perdendo foco. Porque estão deixando de olhar para Cristo. Porque, tendo tudo dado, vive com pires nas mãos. E aí é um prato feito para os falsos profetas, à semelhança de Balaão. Porque vão dizer, o que você quer, eu posso prover para você, mas você tem que dar um didinzinho, tem que dar um dinheirinho, tem que fazer dessa maneira. E por incrível que pareça, né? Isso acontece. Por incrível que pareça. É difícil poder, por vezes, ofertar e dizimar por fidelidade, por confiança, por gratidão. Mas se falar que se você vai ficar curado, está arriscado vender a casa para você ofertar. É isso que a Bíblia fala? Foi com esta perspectiva que Barnabé vendeu a propriedade e deu? Ofertou o Senhor? É dessa maneira que funciona? Não, é a gratidão no coração. E aí, pastor, o que tem a ver essa mesa? Esta mesa simboliza as bênçãos de Deus. Porque no Velho Testamento e no Novo Testamento há uma expressão que se repete, que é a expressão banquete. Né? Banquete tem a ver com uma boa refeição. O banquete, em geral, era oferecido a partir da noitinha. O Senhor Jesus vai voltar assim nessa dimensão, dessa noitinha, né? O banquete, a semelhança do milagre das bodas de Caná, posto para muitos dias. Em Jesus nós temos um banquete para a vida eterna, uma mesa posta. Esta mesa posta, esses quitutes, simbolizam as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. É só vir pegar. É só vir pegar. É só chegar aqui e vir pegar. Quem quer vir aqui pegar? Quem quer? Só não pega o pudim que é meu.
Tá bom, quem pegou, pegou. Pode pegar. Quem não pegou, pega depois. Eu quero terminar a mensagem. Pode pegar. Só não pode deixar cair. Porque bênção é assim, a gente pega e administra, não deixa cair. Bênção também é difícil às vezes pegar. O que eu quero deixar com os irmãos é que a qualidade da minha vida, da sua vida, não depende daquilo que está colocado, mas daquilo que está dado em Cristo. Daquilo que está dado. O que eu quero dizer para você é que se você está aí, né, com pires na mão, você está porque quer, porque o banquete já foi preparado. O que eu quero dizer para você é que na aflição que você tem, na dificuldade que você enfrenta, é uma oportunidade de poder você ser abençoado. Não é para te destruir, porque nada pode tocar em você na perspectiva do que está dado. O problema que você enfrenta, a dificuldade que você tem, se você assimila a palavra, se você assimila a mensagem, se transforma em bênção. Se transforma em bênção. Aquilo que o inimigo coloca para te destruir, o Senhor Deus vai transformar para poder abençoar a tua vida. Aquela lágrima que você verte hoje vai ser transformada num brado de alegria, porque os que semeiam em lágrimas voltarão com júbilo, né, trazendo consigo os seus molhos. O que eu quero dizer para os irmãos, como forma de despertamento, que depende única e exclusivamente de você. Está dado, a mesa está posta, tudo em Cristo. O movimento agora é seu. O movimento agora é seu. Se entende desta maneira, se apropria desta palavra, sua vida não vai ser o céu na terra. Você não vai viver na perspectiva de que não terá mais nenhum tipo de problema, mas você vai ter uma nova forma de encarar os problemas. Você vai ter uma nova forma de encarar a dificuldade. Você vai aproveitar a vida. Se o dia está bom, está um sol bonito, se você pode, você vai para a praia e vai aproveitar. Se está um dia que não está bom e você pode, tu vai deitar e vai dormir. Você vai aproveitar o que Deus tem te dado. Você vai parar de ficar esperando que está para depois, porque o depois, nessa perspectiva, nunca vai chegar. Você vai se concentrar no que tem para hoje, no que Deus te dá hoje, no que Deus nos oferece hoje, na bênção de Deus para hoje. Até o dia em que nós viveremos um hoje eterno, um hoje sem amanhã, na presença do Altíssimo. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe a sua vida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meu querido e meu amado irmão, sem nenhum chavão, mas biblicamente falando, confie em Deus e apropie-se de tudo que Deus tem para você